Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos no amor de Cristo, neste local, hoje, encerrar a catequese, como igreja que somos. E como igreja acolhemos também na mesma igreja duas crianças que vão receber o batismo. E ao receber o batismo não só as inserimos na igreja e a acolhemos, mas comprometemos-nos a mais tarde, também com a catequese, ajudar os pais a formá-las na fé que os vão receber. Dizem-me, pois, que não dais aos vossos filhos, Diniz e a Ana Francisca. Caríssimos pais, pediste batismo para os vossos filhos, deveis educá-los na fé, para que, observando os mandamentos, amem a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensinou. Estais conscientes do compromisso que assumis? E vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais destas crianças na sua missão? Diniz e Ana Francisca, é com muita alegria que a comunidade cristã vos recebe. Em seu nome eu vos assinalo com o sinal da cruz, e depois de mim os seus pais e padrinhos vão também assinalar-vos com o mesmo sinal de Cristo Salvador. Os adolescentes do 10º ano da catequese de Esposende e Vila Chá apresentam-se à comunidade no final da catequese da adolescência e vêm celebrar a sua festa do compromisso. Há 15 anos atrás começaram a sua caminhada cristã com o batismo, pela mão de seus pais e padrinhos, tal como estas crianças que serão batizadas hoje. Mais tarde, iniciaram a catequese e, guiados pelos seus catequistas, chegaram ao 10º ano de catequese. Uns foram ficando pelo caminho, outros aceitaram o desafio e tomaram nas mãos o projeto de Deus. Têm hoje com eles os seus amigos da catequese, que vieram acompanhá-los, tal como a comunidade. Como Cristo enviou os seus apóstolos a irem por todo o mundo a anunciar a boa nova, assim vos envia a vós hoje. E neste envio convida cada um de nós a recordar então o seu batismo, e recordando, renovar as renúncias batismais a que muitas vezes somos infiéis e pelas quais depois vamos pedir perdão ao Senhor. Dizem-me, pois, renunciais ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Então, porque nem sempre somos fiéis a estas renúncias, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor,
tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, olhai para os vossos filhos aqui reunidos, que responderam à vossa chamada para participar na Eucaristia e hoje fazem a sua festa de compromisso. Fazei que permaneçam sempre no vosso amor e cada um de nós responda sempre ao vosso convite. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio para lhes dizeres: Eis o que diz o Senhor. Podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Para vós levantei o meu olhar, para vós que habitais nos céus. São como os olhos dos servos voltados
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Quem tiver onde pode sentar-se. Para quem está ao sol, apesar da aragem, não é fácil estar muito tempo. Por isso não vou alongar em grandes considerações sobre a palavra de Deus que acabamos de escutar. Uma palavra que nos vem inquietar e que procura, e nós assim a devemos acolher,
desinstalarmos-nos do nosso comodismo cristão. Um comodismo que às vezes nos leva a pensar que aquilo que aprendemos na catequese foi tempo perdido, aquilo que demos na catequese foi como quem dá bolotas a porcos. Duas atitudes iguais, mas sentimentos diferentes, encontramos no Evangelho e que nos devem levar a pensar nessas situações. Jesus vai à sua terra e, como bom judeu, no sábado, dia de descanso, Jesus vai à sinagoga. Que vai fazer? Celebrar a sua fé, a fé do povo judeu, no Deus da aliança, no Deus que é Pai, que Ele depois nos revelou assim. E como bom judeu, não vai celebrar de um modo passivo. Dizia-nos o Evangelho, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Esta primeira atitude de Jesus deve levar cada um de nós a interrogar-se se também é um bom cristão, à semelhança de Jesus, bom judeu. Qual a nossa preocupação no dia do Senhor, o domingo, a Páscoa semanal, é nos reunirmos como igreja para celebrarmos a nossa fé. E celebrando-a, qual o espírito, qual o sentido que damos às nossas celebrações? Quando muitas vezes mais parecem de corpo presente de um funeral do que de alguém que com vida de fé, com alegria, vai celebrar a sua fé. Jesus foi e começou a ensinar. E então vem a tal primeira atitude daqueles que o escutam. Todos estavam admirados com a sua doutrina, as suas palavras, porque ensinava como quem tem autoridade, e com os prodigiosos milagres que ele fazia. Todos estavam admirados. Aqueles cristãos que se afastam um pouco da igreja e que olham para nós, podem admirar-se do nosso testemunho de fé? É esta questão também que devemos levar connosco e rezar junto do Senhor. Interrogarmos-nos que admiração, ou que causa de admiração, como cristãos, somos uns para os outros. Não podem ser só os catequistas para os seus catequizandos. Temos de ser todos para a sociedade em que vivemos. Estando admirados, começaram a censurar Jesus. Não é ele filho de carpinteiro? Não conhecemos nós bem a sua família, os seus irmãos, os seus primos? Aquilo que nós às vezes dizemos entre nós cristãos uns dos outros. Porque em Deus me manda avisar. Mas é verdade. Deus manda-nos avisar por qualquer um. Deus quer falar através de todos. Por isso no batismo, ao sermos ungidos com o óleo do crisma, como vai ser ungido o Diniz e a Ana Francisca, é rezada sobre nós a oração dizendo que somos ungidos para sermos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes para o louvor de Deus, profetas para o anúncio deste Deus e da sua boa nova de salvação, e reis para administrarmos com amor, com carinho, em comunhão, tudo quanto Ele coloca nas nossas mãos. Apesar das nossas limitações, apesar das nossas fraquezas. Delas nos falava a primeira leitura da profecia de Ezequiel, em que mostra Deus a enviá-lo e a dizer-lhe: vais ter um povo de coração duro, um povo obstinado. Podem escutar-te ou não, mas hão de saber que tem entre eles um profeta de Deus. Esse profeta de Deus hoje somos nós pelo nosso batismo. É preciso tomarmos essa consciência para não falarmos a nossa palavra,
mas falarmos com a palavra e com a vida o amor de Deus em nós. Mesmo que possam dizer, como diziam de Jesus, por quem Deus me manda avisar. Dessa mesma fraqueza que pode existir, nos dava o testemunho São Paulo na segunda leitura, em que nos dizia que no meio da fraqueza é que ele sentia a fortaleza de Deus nele. Tudo posso naquele que me dá força. É esse abandono em Deus, mesmo no meio das críticas, mesmo quando nos apontam o dedo, que nós devemos procurar ter, para então nos sentirmos fortes na fé. Mas uma fortaleza que nos vem pela oração da sua palavra, o rezarmos a palavra de Deus. Uma fortaleza que nos vem também pelo alimento da Eucaristia, um procurar então celebrar cada domingo, o dia do Senhor, a nossa fé com a Eucaristia, para depois podermos, com a fé fortalecida e alimentada, ir falar de Deus ao mundo. Falarmos primeiro dos homens a Deus na oração e na Eucaristia, para depois falarmos ao mundo deste Deus que nos ama. Mas aparecia depois outra atitude de Jesus. A terminar o Evangelho, dizia-nos São Marcos que Jesus estava admirado com a falta de fé daquela gente, dos seus conterrâneos. Hoje certamente se podia admirar muitas vezes com a nossa falta de fé ou com a nossa pouca fé. Com a falta de fé que vemos em muitos cristãos, que até censuramos ou criticamos, mas afinal muitas vezes eles têm razão. Aqueles que não praticam muitas vezes conseguem ser melhores do que nós, que nos afirmamos cristãos praticantes. E é por causa disso que Deus pode ficar admirado com a nossa pouca fé. Pode ficar admirado com não sermos fiéis aos compromissos que assumimos no batismo e que fomos renovando ao longo da vida, fomos renovando ao longo da catequese. Que neste dia da festa do compromisso, que neste dia da festa do batismo do Dinis e da Ana Francisca, que neste dia de encerramento da catequese, cada um de nós, interrogando-se, comprometa-se com Deus e com a Igreja a esforçar-se por viver melhor a sua fé, sendo profeta para o mundo de hoje, levando aí a mensagem do Evangelho, levando aí Jesus Cristo por todos os meios. E hoje são tantos os meios que temos ao nosso alcance, muitos mais podemos usar. Estamos a usar concretamente a Exposente TV, que aceitou o desafio de, em vez de transmitir às 10 horas, transmitir aqui nesta festa. É uma maneira de levarmos a boa nova de Jesus mais longe. Saibamos aproveitar esses meios. Estamos em comunhão com aqueles que nos estão a seguir. Queremos viver essa comunhão, mas para isso exercitemo-nos na comunhão na família, na comunhão na paróquia, comunidade, na comunhão na sociedade. E então estaremos a ser verdadeiros profetas de Jesus Cristo. Foi em Nazaré, onde se tinha criado, que Jesus encontrou maior oposição. Com humildade peçamos ao Pai que venha ao encontro da fé de tantos cristãos do mundo de hoje, dizendo cheios de confiança: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela nossa arquidiocese, suas comunidades e movimentos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos ministros extraordinários da comunhão, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos governantes de todas as nações, pelo progresso e bem-estar dos cidadãos
e pela verdadeira paz e liberdade, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo povo de Israel e seus vizinhos, pelos profetas que Deus envia a este mundo e pelos homens que nada esperam do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne, pelos que lutam por ser puros e não conseguem, e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, pelas famílias que podem gozar férias e por todas aquelas que as não têm, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Rezemos também de modo particular neste dia pelo Dinis e pela Ana Francisca, pedindo para eles a proteção de todos os santos. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. São João Batista, profeta e anunciador de Cristo. São José, pai adotivo de Cristo. São Pedro, primeiro Papa da Igreja. São Paulo, evangelizador dos pobres. São Joaquim e Santa Ana. São Francisco de Assis. Todos os santos e santas de Deus. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós enviaste o vosso Filho ao mundo para nos livrar do espírito do mal, arrebatar-nos do poder das trevas e introduzir-nos no reino da vossa luz. Fazei que o Dinis e a Ana Francisca, livres da mancha original, se tornem templo vivo pela presença do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A fortaleza da fé vem-nos de Deus. Por isso somos ungidos também no dia do nosso batismo com o óleo dos catecúmenos, sinal dessa força que nos vem para viver depois a fé. Pedi aos pais para desabotoarem as crianças no peito, para então agora serem ungidas com o óleo dos catecúmenos. Em todos os sacramentos, nos sinais em que invocamos a descida do Espírito Santo, é a imposição das mãos. Vamos então impondo as mãos sobre estas duas crianças, pedir que o Espírito Santo venha sobre elas para as consagrar pelo batismo. Vinde, Espírito Santo, e tomai conta destas crianças. Sede para elas uma fonte de vida e de luz, que oriente os seus sentimentos, as suas ideias e todas as suas atividades. Vinde, Espírito Santo, santificai estas crianças para louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As crianças são batizadas na fé da Igreja. Por isso agora, de pé, vamos todos, recordando o nosso batismo, professar a nossa fé. Dizei-me, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está assentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna? Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Creis então que o Dinis receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? E vós creis que a Ana Francisca receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Então vamos.
Dizia há momentos que no batismo somos ungidos com o óleo do crisma, o óleo da consagração. E é aí que somos instituídos sacerdotes, profetas e reis. Recordemos, nós que não sentimos na altura, este momento do nosso batismo e assumamos agora como profetas de Jesus Cristo para o nosso mundo, para o nosso tempo. Dinis e Ana Francisca, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos libertou do pecado e vos deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-vos agora com o crisma da salvação, para que, unidos ao seu povo, permaneceis eternamente membros de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Dinis e Ana Francisca, agora sois nova criatura e estáis revestidos de Cristo. A vossa veste branca seja para vós símbolo da dignidade cristã. Ajudados pela palavra, por exemplo, da vossa família, conservai imaculada até à vida eterna. Amém. Normalmente a vela é acesa no círio pascal. Não o trouxemos, mas tínhamos uma vela a substituí-lo. O vento já deu cabo da vela e não dá. Isto vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Não somos uma vela sempre acesa, às vezes deixamos-nos apagar. É importante nessas alturas sabermos e procurar alguém que nos saiba dar lume, que nos saiba dar a alegria de termos Cristo ressuscitado em nós. Não se preocupem agora com a vela, ela já acendeu, já se apagou, não faz mal, a seguiríamos mandar apagar. Que a vela da fé, essa não se apague. A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo lá por essa luz, para que estas crianças iluminadas por Cristo vivam sempre como filhas da luz, perseverem na fé, e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, vos dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Bendigamos ao Senhor. Podem sentar-se. A terminar a catequese, temos em destaque também o 10º ano, como já foi referido no início, que neste dia, recordando o seu batismo, querem renovar o seu compromisso batismal, o compromisso que fazem agora com a comunidade. Ao longo desta caminhada de catequese, em que a palavra de Deus e os valores humanos e cristãos foram transmitidos, muitas pessoas estiveram comprometidas, dando o seu melhor, gastando o seu tempo com todo carinho, participando nos vários grupos existentes na paróquia. A partir de hoje, caros jovens, também vós estareis comprometidos. Também vós dareis o vosso contributo nos vários movimentos para que a comunidade cristã se possa desenvolver e renovar. Caros adolescentes ainda, chamei-vos jovens, mas parece que ainda não sois do 10º ano. É aqui diante da comunidade que desfazer o vosso compromisso. Compromisso neste ou naquele movimento. Compromisso com a comunidade. É na fidelidade a esse compromisso que vós ides mostrar se na próxima primavera podeis ou não ser confirmados na fé. Foi a nível arciprestal que tomamos a decisão de não ser mais o crisma logo no fim do 10º ano. Isto porque para muitos é de facto o passaporte para sair da igreja. Por isso este ano não houve crisma em paróquia nenhuma, será, ainda não temos data marcada, mas no tempo pascal
para os que terminaram este ano, o 10º ano, e que pelo menos até lá, e esperemos que não seja só até lá, porque senão estás a ser falsos e mentirosos, até lá sabais dar o vosso testemunho na comunidade e na igreja, para que Cristo não se admire da vossa falta de fé, mas todos possam admirar do vosso testemunho, como os contemporâneos de Jesus se admiravam do testemunho de Jesus. Por isso convido-vos agora, adiante da comunidade aqui representada por este grupo, a fazer-vos o vosso compromisso. Podem falar em nome de todos, senão não se ouve. Confiante na ajuda do Espírito Santo, comprometemos-nos a levar a mensagem de Deus aos mais novos, fazendo catequese. É com muita alegria que recebemos no nosso grupo. Vamos ter 5 novos catequistas. Aqui em Esposende, em Vila Chá, não sei se há alguém. Confiando na ajuda do Espírito Santo, comprometendo-nos a proclamar a palavra de Deus na nossa comunidade. Sejam bem-vindos ao grupo de leitores. Confiante na ajuda do Espírito Santo, comprometo-me a estar disponível para o serviço de acólito. Em nome da comunidade, agradeço a tua disponibilidade. Confiante na ajuda do Espírito Santo, comprometemos-nos a iniciar uma nova caminhada com o grupo de jovens da nossa paróquia. É com alegria que vos acolhemos. Sejam bem-vindos. Estou a ver que o grupo de jovens de Vila Chá e o de Esposende, que vai crescer, então de Vila Chá ainda mais. Caríssimos jovens, em nome das comunidades cristãs, agradeço o vosso compromisso. Ouviste no Evangelho e nele verificaste que a tudo Jesus nos convidava a nunca desanimar nem desistir. Tínhamos também esse testemunho de São Paulo. Deus tem os seus projetos e sabe como transformar um fracasso num êxito. Pedimos ao Espírito Santo que vos ilumine com o dom da fortaleza para nunca olhares para trás, ou seja, nunca virar as costas à comunidade ou abandonar os compromissos feitos. Pelos vossos compromissos ou pela fidelidade a eles, estáis inscritos já para a celebração do sacramento do Crisma ou confirmação na próxima primavera. Mas já sabeis que não basta a inscrição, é preciso viver a sério, como aos primeiros cristãos, o tempo catecumenado, que é tempo ainda de descoberta, de aprendizagem e de testemunho. Bendigamos ao Senhor. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a ver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, a vós, Deus dos profetas e dos apóstolos. A palavra eterna e viva chegou até nós na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele fala-nos de vós à nossa maneira humana, com o calor das palavras que criam a amizade. Ele fala com a competência do médico que diagnostica o mal e põe o dedo sobre o nosso pecado a fim de o curar. Ele fala com a sabedoria dos que conhecem o peso das palavras, respeitando a nossa decisão e deixando-nos livres de ouvir ou recusar. Ele fala-nos com a força e a autoridade daqueles que fazem o que dizem. Ele transforma a nossa fraqueza quando deixamos a sua palavra entrar em nós. Por isso, com todos os santos e os anjos, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Santo, Santo, é o Senhor Deus, Deus do universo, Deus do universo. Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, e não se reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereçam a oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios de seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça a nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e todos os bispos, os presbíteros, diáconos e catequistas, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedei ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: junto ao mar eu ouvi-os, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me cativou, a minha vida ela mudou, e só
livrai-nos, Senhor, todo mal. Livrai-nos da nossa soberba ferida pela vossa palavra, que nos dizeis através dos vossos profetas. Livrai-nos do desprezo a que os votamos e do pouco interesse que temos pela vossa palavra. Que a vossa graça transforme as nossas fraquezas para se manifestar em nós a vossa generosidade e esperarmos confiantes a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque é na fraqueza que a minha força se revela. Também nós somos fracos. Por isso vos pedimos que a vossa força habite em nós e nos torne fortes no serviço pelo vosso reino, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, 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 Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, 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 Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a tua paz, 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 dá-nos a tua paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem treja a minha morada, mas em uma palavra e serei salvo.
abrirmos à esperança, se trabalharmos por fazer o bem, felizes seremos nós na humildade, se como crianças soubermos viver. A terra será a nossa herança, a nossa herança. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Felizes seremos se partilharmos, se o nosso tempo for para os irmãos, para quem vive em grande tristeza e para quem caminha em solidão. Felizes seremos se dermos amor, se houver sinceridade em nossas mãos, podemos sempre olhar e ver a Deus, e ver a Deus. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Felizes seremos nós na pobreza, se em nossas mãos houver o amor de Deus, se nos abrirmos à esperança, se trabalharmos por fazer o bem, felizes seremos nós na humildade, se como crianças soubermos viver. A terra será a nossa herança, a nossa herança. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Estou aqui farta. Oremos. Senhor, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazer que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja.
O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja favorável. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos conceda a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de partirmos, aqui uns jovenzitos do 10º ano pediram para dizer 2 palavras. Vamos dar-lhes atenção, a ver se são palavras de profetas ou não. Hoje, em nome de todos os adolescentes do 10º ano, estamos aqui para agradecer a todos os catequistas que tivemos, especialmente à nossa catequista Celina. Muito obrigado. Mas também queremos mostrar a nossa alegria pela passagem de mais um ano de vida sacerdotal do nosso pároco, Padre Delfim Fernandes. Muito obrigado pelo seu testemunho de fé. A você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o Padre Delfim, uma salva de palmas. Obrigado, isto é continuar a comprometer-me convosco. Espero que vocês saibam seguir o meu mau exemplo de compromisso. Queria agradecer também à esposa NTV o sacrifício que fez. Mudou o programa de ontem para hoje, até porque na missa das 10 havia um funeral e me dá tanta vontade de transmitir. Obrigado, rapazes, pelo vosso trabalho. Continuem a ser profetas assim e a mostrar e a fazer com que os que ao longe nos veem e seguem possam viver a comunhão connosco, esta comunhão cristã. Para quem nos seguiu ou para quem nos vai ver, que tenha ficado com algum testemunho da nossa parte e saibam ser profetas no meio em que vivem. Para todos, continuação de um bom domingo, um bom convívio da catequese, que vai continuar aqui durante a tarde. Para a Ana Francisca e para o Dinis, muitas felicidades, e aos seus pais, a minha gratidão por aceitarem vir fazer batismo cá à Capela da Senhora da Saúde, onde não fazemos batizados. Mas hoje a igreja é aqui. Por isso é que, tendo marcado neste dia por distração, pedi que aceitassem. Obrigado pela vossa compreensão. Felicidades. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Só mais uma coisa, já agora. Durante esta Eucaristia lembrei-me várias vezes, e já desde ontem, quando soube, a nossa Ministra da Comunhão, Irmelinda Areias, que ainda há 8 dias serviu na missa do meio-dia, encontra-se bastante mal, com aneurisma. Já foi operada e as coisas estão menos boas. E levem a Deus uma prece por ela, para que nesta hora difícil para ela e para a sua família, ela saiba também continuar a dar o testemunho que sempre nos deu, dedicação à Igreja, de viver esta comunhão. Agora sim, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Se a tua voz trouxer 1000 vozes para cantar, vais descobrir 1000 harmonias belas que ao céu hão de chegar. Fica mais linda a alma de quem dá, chega mais alto o hino de quem vive a partilhar. Tu tens que dar um pouco mais do que tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens que te lembrar. És o branzinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor para avaliar a tua alma. Além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tu tens que dar um pouco mais do que tens que deixar um pouco mais do